os dedos e são transferidas para um adesivo transparente. Depois, a impressão é codificada por policiais especializados em identificação. Existem 3 grandes tipos de impressões digitais: em arco, em laçada e em circunvolução. Por sua vez, elas se dividem em várias subcategorias. Após a codificação das impressões encontradas no retrovisor, é feita a pesquisa de uma impressão correspondente nos fichários. Nesta etapa, o técnico pode separar dezenas de impressões semelhantes. Depois, ele examina os caracteres comuns, como os lagos, as ilhotas, as cristas e as ramificações. Essas características, que nunca aparecem na mesma ordem em mais de um indivíduo, podem permitir a identificação de um suspeito se ele já estiver fichado. No nosso caso, as impressões encontradas no retrovisor correspondem às impressões de um indivíduo com antecedentes criminais. A partir daí, as investigações não pertencem mais à alçada da polícia científica. Os policiais farão o necessário para capturar e interrogar o suspeito. De qualquer modo, os indícios recolhidos durante a investigação e analisados pelo laboratório poderão ser levados ao tribunal e, eventualmente, servir de prova. Você sabia que 75% dos crimes são delitos menores cometidos por amadores que não se preocupam em apagar os vestígios de sua passagem? Até os criminosos experientes podem cometer esse tipo de negligência. Na Inglaterra, em 1963, cerca de 15 criminosos planejaram durante o ano o assalto a um trem postal. Assalto que lhes renderia mais de 8 milhões de dólares. Pois bem, foram apanhados, graças às impressões digitais deixadas na casa, usada como esconderijo. Mas a criminalística não se interessa apenas pelos crimes violentos. Os crimes de colarinho branco, as fraudes, as imitações ou falsificações de documentos também fazem parte do seu campo de ação. No decorrer das últimas décadas, esse tipo de crime tornou-se ainda mais frequente por causa da informática e do número crescente de transações financeiras anônimas. Desviar os fundos de um banco através do computador é bem mais lucrativo do que arrombar as caixas fortes. Sempre existiram pessoas espertas que fizeram fortuna abusando da confiança dos mais ingênuos. Durante 40 anos, um certo Joseph Weil vendeu as ações de uma companhia de petróleo inexistente. Ele as vendeu por 8 milhões de dólares. Algumas vezes distribuía cartas de referência falsas, outras apresentava a seus clientes cópias de artigos de revista depois de ter trocado a foto de um homem de negócios pela sua. As pessoas não percebiam nada, assinavam e pagavam. Hoje tudo pode ser falsificado. Podemos falsificar seu cartão de crédito, sua carteira de identidade e no mercado negro o seu passaporte vale uma pequena fortuna. Cédulas de dinheiro, passaportes, cheques, não importa o documento. Os expertos em identificação dos laboratórios da polícia sempre podem distinguir o falso do verdadeiro. Algumas notas são tão bem falsificadas que um exame a olho nu não permite distingui-las das verdadeiras. No entanto, enormes diferenças aparecerão no exame ao microscópio. Em vários países, as notas possuem um relevo feito através de fotogravura que dificilmente pode ser reproduzido pelos falsificadores. A ausência ou a presença deste relevo aparecerá de maneira evidente se examinarmos a nota ao microscópio estereoscópico, sob uma luz oblíqua proveniente de uma fibra óptica. Este microscópio, que tem 2 oculares, permite ao técnico examinar a nota simultaneamente com os 2 olhos. Assim, a visão em 3 dimensões é conservada. Cada país tem sua forma de evitar as falsificações. As notas canadenses, por exemplo, além do relevo, contêm pequenas pastilhas de papel colorido acrescentadas à massa usada em sua fabricação. Nos dólares verdadeiros, estas pastilhas podem ser retiradas com pequenas pinças, sem estragar a cédula.
Mas nos dólares falsos, elas só podem ser imitadas através de manchas de tinta. É impossível remover essas manchas sem estragar a nota. Graças às várias técnicas de gravura e impressão, as notas e os cheques de viagem são mais difíceis de falsificar. Certos produtos químicos, na maioria solventes, permitem apagar algumas inscrições que aparecem num cheque ou num passaporte. As informações apagadas podem ser substituídas por novas inscrições. Se o trabalho for bem executado, será quase impossível detectar a falsificação a olho nu. Mas as alterações ficam evidentes quando submetemos o documento falso a diferentes tipos de iluminação. Para falsificar um passaporte, primeiro o falsário deve apagar algumas inscrições. Depois, ele usará uma tinta da mesma cor que a original para inscrever informações falsas. Todo apagamento químico ou destruição mecânica feitos no papel ficam visíveis sob uma iluminação ultravioleta. Além disso, as inscrições apagadas podem ser recuperadas. Todos os produtos químicos utilizados para o apagamento dissolvem os corantes contidos na tinta. O líquido que serve de suporte aos corantes permanece sobre o papel. Este suporte costuma reagir à luz infravermelha, mas a reação não é visível a olho nu. É necessário usar um aparelho chamado comparador vídeo espectral. Ele possui uma fonte de luz infravermelha e uma câmara capaz de captar os raios. A imagem do documento é recolhida pela câmara e transmitida a uma tela de vídeo. Desta maneira, podemos recuperar a inscrição original. Apesar de sua aparência, é comum a tinta das inscrições originais e a tinta empregada pelo falsário terem propriedades diferentes. Quando expostas a fontes luminosas de comprimento de onda específico, as tintas reagem de modo distinto, pois não possuem os mesmos índices de absorção e reflexão. As técnicas científicas de investigação permitem ainda reconstituir textos que tiveram o original destruído. Se quando uma anotação é feita, outras folhas se encontrarem sob um original, a inscrição ficará gravada na folha de baixo. Assim, é possível reconstituir o texto com a ajuda de um aparelho originalmente concebido para revelar impressões digitais. A folha de papel, umedecida, é recoberta por uma fina película de plástico transparente. Depois, a película é submetida 2 ou 3 vezes a um dispositivo que produz uma carga eletrostática. Em seguida, um pó escuro do mesmo tipo empregado nas fotocopiadoras é espalhado sobre a película transparente. A carga eletrostática atrai o pó para as estrias deixadas pela ponta do lápis. Em alguns segundos, o texto aparece. Para ser conservado, basta que seja recoberto por uma película adesiva. Este processo tem a vantagem de deixar intacta a folha de papel, que é o elemento de prova original. Os indícios físicos são indispensáveis para garantir o sucesso de muitas investigações policiais. Com métodos tão sofisticados, o falsário só tem uma saída: acabar com as notas falsas e os quadros falsificados. O quê? Um matisse falso aqui? Vejamos, é impossível. Podemos consultar um expert em criminalística. Falso ou verdadeiro, não deixa de ser magnífico.